Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta quarta-feira, dia 10 de agosto. Um golpe de 725 milhões de reais planejado pela filha contra a própria mãe. Os suspeitos foram presos no Rio. A Polícia Federal frustra um plano para resgatar criminosos de penitenciárias federais. A Prefeitura de Sete Lagoas e a Universidade de Brasília investigam as causas de tremores de terra na cidade mineira. Os abalos estão cada vez mais frequentes. E ainda, a passagem de um ciclone com ventos de mais de 100 km por hora provocou destruição em Santa Catarina. Agora no Brasil TV. A Polícia Civil do Rio prendeu 4 pessoas suspeitas de roubar quase 725 milhões de reais de uma mulher de 82 anos, somando dinheiro, joias e obras de arte. E a suspeita de planejar o golpe milionário é a própria filha dessa senhora, presa hoje. Ela se juntou com uma falsa vidente, com uma mulher que se dizia mãe de santo e com outras pessoas para planejar e aplicar o golpe milionário. A reportagem é do Légio Leitão e do Bruno Gruber. Quadros de pintores famosos com preço milionário e valor inestimável para a arte brasileira, escondidos embaixo da cama. Um deles avaliado em 250 milhões de reais. Sol Poente, de Tarsila do Amaral. Foi essa obra que batizou a operação da polícia. As pinturas fazem parte da herança que um dos colecionadores mais famosos do Rio deixou para a esposa. Ela foi vítima de um golpe planejado pela própria filha, segundo a polícia. Os nomes delas não vão ser citados na reportagem para preservar a idosa. A filha foi presa hoje cedo neste apartamento em Ipanema. Segundo a polícia, ela tinha um relacionamento com Rosa Estanesco Nicolau, que se intitula Mãe de Santo e também foi presa. Rosa chegou a tentar fugir pela janela quando a polícia chegou. O filho e a prima de Rosa, Gabriel Nicolau e Jaqueline Estanesco, também foram para a cadeia. Os investigadores afirmam que foi um golpe em família, que deu prejuízo de mais de 700 milhões de reais para a vítima, enganada como num roteiro de cinema. A polícia diz que o golpe começou a ser planejado em 2019. Em janeiro de 2020, quando a idosa saía de uma agência bancária em Copacabana, foi parada por uma mulher que se apresentou como vidente. Era Diana Estanesco, que fez uma previsão. A filha da idosa estava muito doente e morreria em breve. Então, Diana apresentou a vítima para uma outra mulher que também disse ser vidente. Era Jaqueline. Aí, a vítima passou a desconfiar da conversa das duas, que faziam muitas perguntas sobre a situação financeira. Mesmo assim, aceitou ir para a casa de uma terceira mulher e se apresentou como mãe de santo. A suposta mãe Valéria, na verdade, era Rosa Estanesco, irmã de Diana. Todas confirmaram a história de que a filha da idosa morreria em breve. Ainda segundo as investigações, desesperada, a idosa consultou a filha, que a convenceu a fazer transferências de dinheiro para as mulheres. Era o pagamento por um falso trabalho espiritual para salvar a vida dela. E que quando a idosa desconfiou de novo, passou a ser agredida e ameaçada de morte. Foi nesse momento que as obras de arte começaram a ser roubadas da casa dela. De acordo com a polícia, parte das obras foi vendida para um museu em Buenos Aires, na Argentina. Nós buscamos o nome da suposta mãe de santo na internet. Num site, ela se intitula a melhor e mais forte mãe de santo do Brasil. Mas 2 avaliações alertam. Essa mulher é uma vigarista querendo se dar bem. Vigarista de marca maior. Inventa história para pegar o seu dinheiro. Não caiam nessa cilada. As transferências bancárias foram feitas para as contas de Ronaldo Ianov, Slavko Vuletic e Gabriel Nicolau, sogro, pai e filho de Diana. Ronaldo não está mais vivo. Slavo e Diana fugiram. A polícia também investiga outras pessoas por associação criminosa com a quadrilha e pretende aprofundar as investigações nas próximas semanas. Os advogados da filha da idosa, de Rosa e Gabriel Nicolau Estanesco e de Jaqueline Estanesco, disseram que só vão se manifestar quando conhecerem o inquérito. 5 pessoas foram presas numa outra operação, desta vez contra uma quadrilha que assaltou joalherias em shopping centers na Grande São Paulo e também no interior.
De acordo com a Polícia Civil, a quadrilha está envolvida em pelo menos 4 assaltos a shoppings no estado. Os crimes foram cometidos na capital, Guarulhos, São José do Rio Preto e Taubaté. Ontem, no momento da prisão, eles se reuniam para planejar mais um roubo em joalheria aqui na capital. A polícia recuperou muitas joias, você vê aí nessas imagens, principalmente anéis, alianças de ouro, inclusive, muitas, né? E uma quantia em dinheiro que não foi revelada. Armas também foram apreendidas. Esse é um tipo de crime que tem se tornado comum nos últimos meses. Só entre janeiro e julho desse ano foram registrados pelo menos 13 assaltos a joalherias no estado de São Paulo. E no Distrito Federal, a polícia prendeu uma mulher que sozinha assaltou ontem uma joalheria. Ela usou uma arma falsa para render a atendente. A mulher, segundo as investigações, entrou normalmente no Conjunto Nacional por volta das 3 da tarde de ontem, se passando por uma cliente. Segundo testemunhas, ela foi olhando as vitrines, até que parou na frente dessa ótica e joalheria. Ficou de olho nessas pulseiras e pingentes e pediu para a funcionária tirar da vitrine para ela ver de perto. No momento, 3 pessoas estavam no local. As imagens das câmeras de segurança mostram quando ela já está dentro da loja com a atendente. A funcionária colocou 2 correntes e 2 pulseiras de ouro em uma bandeja. Aí, a mulher, disfarçadamente, coloca a mão na cintura e anuncia o assalto. De acordo com a investigação, a criminosa mandou a vítima não se mexer. Foi quando ela pegou as peças, colocou em uma bolsa e fugiu da loja. Nessa hora, uma outra funcionária que estava do lado de fora da loja viu o que tinha acontecido e começou a gritar, pedindo ajuda. E a criminosa correu aqui para a direção da saída do shopping, mas foi segurada por 2 homens que passavam pelo local. Logo em seguida, a polícia militar chegou. Os policiais apreenderam a arma falsa e as joias e levaram a mulher para a 5ª Delegacia de Polícia, onde o caso está sendo investigado. Agora ela vai responder por roubo e já foi encaminhada para a carceragem do Departamento de Polícia Especializada da Polícia Civil. A Polícia Federal desmontou hoje um plano para resgatar presos de 2 penitenciárias federais. 4 advogadas foram presas por suspeita de levar recados dos presidiários para fora da cadeia. Entre os alvos da Polícia Federal está Cíntia Giglioli da Silva, esposa de Marcos William Herbes Camacho, o Marcola, considerado chefe de uma quadrilha que age em quase todo o país. Os agentes fizeram buscas na casa de Cíntia logo cedo na região metropolitana de São Paulo. Os policiais também foram na casa da irmã dela. Ao todo, a operação cumpriu hoje 13 mandados de busca e apreensão e 10 de prisão preventiva. 6 dos alvos da polícia já estavam presos. Os policiais foram a endereços em Brasília, Campo Grande, 3 Lagoas, São Paulo, Santos e Presidente Prudente. Segundo as investigações, os suspeitos planejavam resgatar 6 presos que estão nas penitenciárias federais de Brasília e Porto Velho. Entre eles, Marcola, que já soma 330 anos em condenações por vários crimes. Marcola foi transferido de Brasília para Porto Velho em março deste ano. A mulher dele, Cíntia, já tinha sido alvo de outra operação policial em 2020. Na época, a polícia investigava a lavagem de dinheiro do crime através da compra de imóveis de luxo em nome de laranjas. Para a polícia, Cíntia e a irmã mandavam as mensagens de Marcola para os membros da quadrilha que estão soltos. As investigações começaram em novembro de 2021, depois de agentes penitenciários ouvirem conversas entre os chefes da quadrilha e visitantes. As pessoas presas hoje são 4 advogadas que, segundo a polícia, extrapolaram as atividades legais. Estavam levando e trazendo mensagens para Marcola e outros membros da quadrilha durante as visitas dos presídios. Segundo as investigações, para resgatar os chefes do bando, a quadrilha planejava sequestrar autoridades. A polícia e o Ministério Público fizeram hoje uma operação de combate à sonegação fiscal em São Paulo e Alagoas. De acordo com policiais que participam da operação, foram sonegados 76 milhões de reais nesses 2 estados. Entre os alvos da ação está uma empresa no estado de São Paulo investigada por suspeita de abrir filiais de fachada em Alagoas para conseguir isenção do pagamento do imposto sobre circulação de mercadorias ou serviços, o ICMS. A estimativa da investigação é que, com esse esquema, o grupo criminoso tenha emitido mais de 5 mil notas fiscais fraudulentas no valor de 76 milhões. As pessoas todas ainda estão juridicamente na condição de investigados
ainda não foi ofertada a denúncia ao Ministério Público. Imposto é o cidadão que paga. Imposto, quando o empresário eventualmente desvia, o sonega imposto, está, na verdade, tirando dinheiro nosso. Somos nós que pagamos os impostos que deveriam ter como destino os caixas estatais. Na operação, os agentes apreenderam itens eletrônicos, celulares, carros de luxo e documentos. De acordo com a Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo, os criminosos usavam pelo menos 5 empresas de fachada. Segundo as investigações, empresários, contadores, testas de ferro, laranjas e auditores fiscais de Alagoas participaram da fraude. Eles recebiam propina de uma empresa paulista, a Cartonale, uma das maiores fabricantes de plástico corrugado da América Latina, para fazer vista grossa. Até o momento, a propina paga foi calculada em quase R$400 mil. Uma das empresas de fachada funcionava aqui nesse prédio empresarial em Maceió, mas o escritório, que fica no 7º andar, estava vazio. Nem mobílias e nem documentos foram encontrados, muito menos funcionários. Ao todo, a Justiça de Alagoas determinou o cumprimento de 22 mandados de busca e apreensão e a colocação de tornozeleiras eletrônicas em 6 dos investigados, que são responsáveis por algumas dessas empresas de fachada. Geraldo Rodolfo Souza Campos é considerado pela polícia o contador e idealizador do esquema fraudulento. Foi emitida uma ordem de bloqueio de contas correntes de pessoas físicas e jurídicas no valor total de mais de 9 milhões. A Justiça também confirmou o bloqueio de bens. Ainda não se sabe de quanto foi o prejuízo aos cofres públicos. Prejuízos com certeza existem. Neste caso, tanto para o Estado de São Paulo como para o Estado de Alagoas, né? Porque nessa articulação criminosa há o envolvimento de empresas, de pessoas físicas, num estado, no outro, e há essa criação, né, de uma dinâmica que vai levar a benefícios indevidos, né, para empresas que não são credoras desses benefícios. Nós procuramos a empresa Cartonale, mas não tivemos resposta. Nós não conseguimos contato com a defesa de Geraldo Rodolfo Souza Campos, apontado pela investigação como idealizador da fraude. A Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas disse que foram identificados 4 fiscais alagoanos envolvidos no esquema. Segundo a Secretaria, eles são reincidentes e têm processos administrativos e judiciais em andamento. Uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas num tiroteio entre milicianos e traficantes no Morro do Fubá, na zona norte do Rio. Um dos feridos é um turista americano que foi baleado e está internado em estado grave. Joseph Thomas tem 28 anos e está no Brasil pela 2ª vez. Estava há 1 mês na cidade, hospedado no apartamento de uma amiga em Cascadura, na zona norte do Rio. Ele é apaixonado pelo Brasil, né? Levou uma bala perdida dentro de casa e é uma coisa inesperada. O turista dá aulas de língua portuguesa em Los Angeles. Ontem à tarde, estava na sala de casa com uma amiga quando foi atingido por uma bala perdida. Começou a troca de tiros e o meu cunhado pequenininho estava dormindo no sofá, perto da janela. Eu fui tirar ele, quando eu abaixei para tirar ele, o Troy levantou para pegar o controle da televisão. Quando ele levantou, a bala atingiu ele no pescoço. Entendeu? E ele caiu e a gente tentou chamar ajuda. Joseph foi socorrido pelos bombeiros e trazido consciente para o Hospital Municipal Salgado Filho, aqui no Meier. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o quadro dele é grave. Foi operado ontem à noite e está entubado, infelizmente. A gente não tem nenhuma notícia agora. No momento em que foi atingido, acontecia um confronto entre milicianos e traficantes de drogas no Morro do Fubá, no Campinho. Moradores dizem que eles disputam o controle da região e que há pelo menos 2 semanas os tiroteios são frequentes. Quem estava dentro desse ônibus teve que abaixar para tentar se proteger do fogo cruzado. 2 pessoas que estavam em outro ônibus ficaram feridas enquanto passavam pela rua Domingos Lopes, no Campinho. Elas foram levadas para o Hospital Salgado Filho. Uma das vítimas, Pedro Augusto Braga Gurgel, já recebeu alta. Não há informações sobre o estado de saúde da outra pessoa.
Ainda ontem, policiais militares encontraram um homem morto na rua Padre Telêmaco, em Cascadura, bairro vizinho ao Campinho. Ele foi identificado como Paulo Roberto de Oliveira. O turista Joseph Thomas permanece internado em estado grave. A embaixada e o consulado dos Estados Unidos disseram que estão cientes do caso, mas não podem se pronunciar devido à lei de privacidade. O policial penal federal Jorge Guaranho, réu pelo assassinato do tesoureiro do PT Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu, recebeu alta médica hoje à tarde. O policial, bolsonarista assumido, deve ser levado do hospital onde está internado direto para um presídio, já que o segundo pedido de prisão domiciliar foi negado pela Justiça. O crime foi no dia 10 de julho passado. Marcelo Arruda foi baleado na própria festa de aniversário que tinha como tema o PT. Até o fim da tarde, a transferência do policial não tinha sido confirmada. E a Universidade de Brasília trabalha junto com a Prefeitura de Sete Lagoas, em Minas Gerais, para estudar os tremores de terra na cidade. Os moradores têm ficado assustados com os registros cada vez mais frequentes. A situação tem se tornado frequente aí. Para você ter uma ideia, nos últimos 4 meses foram quase 20 episódios de tremores de terra que têm assustado os moradores. Olha só o que eles falaram. É assustador, inclusive chega a tremer até as janelas. Como eu trabalho sentado, com a planta dos pés no chão, eu senti o prédio tremer como se fosse uma explosão. Muita gente realmente está atemorizado com isso aí. Olha, a rede sismográfica brasileira contabilizou 201 tremores no Brasil esse ano. E para vocês terem uma ideia, aqui em Minas Gerais foram 75 episódios e 18 aqui nos últimos 4 meses em Sete Lagoas. Por isso, então, pesquisadores da UNB, da Universidade de Brasília, foram convidados para ajudar a entender o que está acontecendo aqui na cidade. A gente vai escutar o que eles falaram. O entendimento dele faz com que, às próximas ocorrências, a gente já possa saber onde é que provavelmente vai acontecer, o que são falhas geológicas, se é provocado por falha, e que possa ocorrer uma magnitude menor ou se tem procedência de ter ocorrências futuras. Foram instalados, então, esses sensores espalhados aqui pela cidade para poder tentar entender o que está provocando esses tremores. É importante dizer que esses tremores que tiveram aqui na cidade, nenhum foi de uma escala muito grande. Para vocês terem uma ideia, nenhum atingiu uma categoria de grande magnitude. Tem uma escala que monitora, né, o impacto desses tremores, chama escala Richter, ela vai até 9, e os tremores que aconteceram aqui na cidade, eles foram até 2 dentro dessa escala. Esses equipamentos que foram instalados aqui na cidade, eles ajudam a perceber, inclusive, tremores pequenos, aqueles que muitas vezes a população não consegue perceber. E para poder preparar a população também, o município distribuiu 30 mil cartilhas com informações e orientações para saber como lidar numa situação como essa. A seguir, o alerta da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A instituição só tem dinheiro para funcionar por mais um mês. Brasil TV de volta falando dos estragos provocados por um ciclone extratropical em várias cidades de Santa Catarina. O Ricardo Vondorf tem as informações. Olá. O ciclone também está causando ventos fortes, principalmente na serra, onde as rajadas passaram dos 110 km por hora. Nas últimas 48 horas, choveu 216 milímetros aqui em Florianópolis. Isso é mais do que o esperado para o mês inteiro. A consequência foi alagamentos em vários pontos na cidade. No sul do estado, em Criciúma, também teve alagamento. No litoral norte, em Porto Belo, uma placa foi derrubada em cima da fiação elétrica. Em Bombinhas, o telhado de uma casa foi arrancado. E em Balneário Pissarras, pedaços de concreto de um prédio em construção caíram sobre este carro e atingiram um homem que foi levado para o hospital. E por causa do vento forte, o complexo portuário de Itajaí e Navegantes foi fechado. A Defesa Civil de Santa Catarina disse que ainda não tem um balanço de desabrigados ou desalojados, mas mantém o alerta de risco para alagamentos, deslizamentos, inundações e enxurradas até o fim do dia. A chuva e o vento só devem acalmar na noite de hoje.
No Paraná, as prefeituras de Guaratuba, Matinhos, Morretes e Paranaguá suspenderam as aulas nas escolas públicas hoje à tarde por causa desse ciclone. Em Guaratuba, por exemplo, por volta de meio-dia, os ventos chegaram a 97 km por hora. A gente fala agora do alerta feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. A instituição só tem verba para funcionar mais um mês. Em 10 anos, a universidade, que é a maior universidade federal do país, viu o orçamento cair mais de 50%. O corte no orçamento da UFRJ já começa a mudar o funcionamento da maior universidade federal do país. O Hospital do Fundão anunciou que a partir do mês que vem vai fechar 86 leitos. Por dia, 800 atendimentos ambulatoriais são realizados na unidade. Com certeza haverá um impacto negativo nos atendimentos do Sistema Único de Saúde, na média e alta complexidade no Rio de Janeiro. A direção da universidade alerta que o risco de fechar a instituição daqui a um mês também existe. Isso porque a UFRJ já não tem mais orçamento para este ano. A reitora da instituição explica que não há mais como pagar as contas básicas, como água, luz, segurança e limpeza. A nossa universidade tem mais de 1.400 laboratórios de pesquisa. Esses laboratórios eles precisam de luz para funcionar, também de limpeza, de água. Tudo isso está impactado. Nós vamos atrasar essas contas e já avisamos as concessionárias para que os laboratórios não parem o seu funcionamento. Infelizmente, isso é muito frustrante, porque nós todos queremos uma universidade bem cuidada e cada vez mais bem cuidada. E nós vamos, infelizmente, ter que ver o lixo acumular, ter menos segurança para os laboratórios daqui até o final do ano. Em 10 anos, a universidade teve uma queda de mais de 50% no orçamento. O orçamento da UFRJ era de 725 milhões em 2012. Já esse ano, foi de 329 milhões. As obras de infraestrutura também precisaram ser interrompidas. Aqui no gabinete da reitoria, que fica na Faculdade de Arquitetura, o telhado precisa de reformas. A gente vê no teto as infiltrações. E hoje, como é um dia chuvoso, baldes espalhados pelo chão por causa das goteiras. O drama do corte de verba preocupa todas as instituições federais de ensino do estado. A Federal Fluminense perdeu 7 milhões de reais da verba que seria direcionada à assistência estudantil. No Cefet, a redução foi de 10% do orçamento para arcar com custos de compra de materiais, recursos tecnológicos e pagamentos de serviços terceirizados como vigilância, limpeza e manutenção. Na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o orçamento só está garantido até outubro. Para a reitora da UFRJ, cortar o orçamento das universidades é sufocar o desenvolvimento de todo um país. Portanto, o fechamento, ou a ameaça de fechamento dessas instituições é um retrocesso tão grande que é inimaginável, porque nesse ano do bicentenário, fazer com que o Brasil retorne ao modelo de país colônia de exploração e não um país produtor de conhecimento e exportador de alta tecnologia. Nós procuramos o Ministério da Educação para ter uma resposta sobre essa situação das universidades federais, mas ainda não tivemos retorno. O IBGE começou a visitar territórios indígenas para o censo 2022. Pela primeira vez, os pesquisadores vão se reunir com lideranças dentro das comunidades e aldeias antes das entrevistas para conhecer como é a vida em cada lugar. Também vão aplicar um questionário coletivo. Em São Paulo, as equipes estão na terra indígena do Jaraguá e o Gabriel Prado acompanhou esse trabalho. A gente veio no Jaraguá, o ponto mais alto aqui de São Paulo, e veio para uma aldeia mostrar esse trabalho que começou hoje. E é bem simples, né? O recenseador conversa com a liderança e vai fazendo algumas perguntas, algumas mais abrangentes, outras mais específicas, nessas duas etapas que você mencionou, né? Então, primeiro tem o questionário para a liderança, são 5, 6 perguntas ali mais abrangentes para se conhecer um pouco mais sobre o costume e a rotina ali da aldeia, né? Então, se ali tem presença de escola, rede de internet, serviço de luz, algo mais abrangente. E depois o questionário específico para os integrantes, né, ali de cada habitação indígena, como histórico escolar,
quantas pessoas moram ali dentro da habitação, quem são essas pessoas, são crianças, pessoas mais velhas, quem são as lideranças, quem são esses integrantes, e tudo isso para fazer essa coleta de informação em São Paulo e também no Brasil inteiro, né? Então, esse trabalho aqui que a gente mostrou. O país tem quase 900 mil indígenas para 305 etnias, e é um trabalho que é feito a cada 10 anos. O último foi em 2010, deveria ter se repetido em 2020, só que por causa da pandemia esse trabalho foi atrasado e foi retomado agora em 2022. Exige paciência, é feito de maneira minuciosa, e essa coleta é importante justamente para se saber que tipo de política pública vai ser adotada ou pode ser adotada para manter e preservar a cultura desses indígenas e desses povos. São vários e vários espalhados pelo país, como a gente acabou de mostrar aqui. O censo é fundamental por várias razões. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e até amanhã.